Então, pessoal, agora nós vamos resolver algumas questões sobre potência elétrica, tentar aplicar aquelas equações que foram mostradas para a gente lá. Então, essa primeira questão, essas questões todas aqui que nós vamos resolver, elas estão no material de vocês, ou no livro didático, que é o nosso livro do Elô, do Newton e do Walter, né? Que é os tópicos de física, ou do material extra que eu passei para vocês, tá? Então, vocês têm posse dessas questões, vamos discutir algumas aqui para que vocês tentem resolver algumas outras questões propostas. Então, essa primeira questão, que é a questão de número 35, lá do tópicos de física, fala o seguinte: um resistor usado em circuitos, como os de receptores de rádio e televisores, por exemplo, ele é especificado pelo valor da sua resistência e pela potência máxima que ele pode dissipar sem queimar. Se a gente considerar que as especificações são essas aqui, ou seja, esse equipamento possui 10.000 kΩ de resistência e 1 watt de potência, então a questão quer que a gente determine qual é a máxima corrente que vai poder passar sem esse dispositivo sofrer alguma avaria, ou seja, sem esse equipamento queimar. Tá? Então nós vamos utilizar o que aqui? Nós vamos utilizar as equações que nós trabalhamos anteriormente. Nós vimos que a potência ela pode ser calculada utilizando a diferença de potencial vezes a corrente elétrica. No entanto, essa questão ela não deu a diferença de potencial U. Ela deu a resistência e deu a corrente. Então, nós podemos optar por utilizar esta daqui. A potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Aqui já está feito direto, mas como que isso aqui foi feito? Ora, a potência é 1. A resistência é 10.000, 10 a 4, vezes a corrente ao quadrado. Se você isolar o I ao quadrado, eu vou passar esse 10 a quarta para o outro lado, dividindo. Então, isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar I ao quadrado, vai ficar 1 dividido por 10 a quarta. Esse 10 a quarta, eu posso passar ele para cima. Multiplicando 1 vai dar o mesmo valor, só que eu vou ter que trocar o sinal. Vai ficar 10 a menos 4. Tá? Então, a corrente, nesse caso, ao quadrado, vai ser 10 a menos 4. Esse 2 aqui, pessoal, ele passa para cá na forma... Tá, eu tiro ele daqui e boto ele lá na forma de raiz. Daí, a minha corrente vai ser quem? A raiz quadrada de 10 a menos 4. Como aqui é um 2, né? Raiz quadrada, então quer dizer que aqui dentro tem um 2, né? Dentro dessa raiz aqui tem um 2. Então, se eu pegar menos 4 dividido para 2, significa que minha corrente, então, vai ser 10 a menos 2. Aqui, 10 a menos 2. Ou 10 mA. Se você andar com a vírgulazinha lá para o lado direito, como a gente já viu, você vai ou para o lado esquerdo, né? Dependendo para que lado você vai, para a unidade, seguir aquela regrazinha lá, você vai ter isso. Então, a resposta é esta, tá? 10 a menos 2 ampere ou 10 mA. Muito bem, vamos para a nossa segunda questão. Então, o chuveiro é ligado numa diferença de potencial de 220 volts. E ele possui uma potência, né? Ele opera em uma potência de 5.500 watts, ou 5,5 kW. Tá? Eu posso botar nas subunidades. A temperatura ambiente ela equivale a 15 graus Celsius. E nós vamos considerar o calor específico da água sendo 4 joules por grama por grau. Suponha que toda a energia que é dissipada no resistor do chuveiro, ela seja entregue à água. Então, nesse caso, não vai haver desperdício. Isso não acontece na vida real, mas na nossa questão aqui nós vamos considerar assim. E aí a letra A, ele quer saber qual é a resistência elétrica desse chuveiro. Na letra B, ele quer que a gente calcule a temperatura da água ao sair do chuveiro, quando ele passa por ele 55 gramas de água a cada segundo. E a letra C quer saber se você desejar que a água saia a 70 graus, né, nós devemos fechar um pouco o registro de modo que passem pelo chuveiro quantas gramas por segundo. Então vamos tentar analisar com calma cada questãozinha dessa daqui para a gente ver como é que a gente pode resolver. Então lembre que nós temos aqui a diferença de potencial, 220 volts. Nós temos a potência, que é 5.500, e temos o calor específico da água. As massas envolvidas e temos também as temperaturas que nós queremos chegar.
Então, dessa forma, né, na nossa letra A, o que que nós temos? Na nossa letra A, nós temos que ele quer saber qual é a resistência, então nós temos a potência. Nós podemos utilizar a diferença de potencial ao quadrado dividido por R. Tá? Nós não vamos usar também a primeira lá, que é U vezes o I, porque ele não deu o I. Mas ele deu o U e deu o R. Então eu posso fazer com essa equação aqui que foi dada para vocês na aula passada. Só que eu quero saber nesse caso quem é o R. Então eu tenho que isolar o R. Então o que eu faço? Eu pego o R, levo lá para o lugar da potência e pego a potência e trago para o lugar do R. E aí nós temos a equação dessa maneira. Tá? O R vai ser quem? O U ao quadrado dividido pela potência. Tá? Quem é o nosso U? É 220. Como é ao quadrado, é 220 vezes 220. Quem é a potência? 5.500. Então tá aqui. Fazendo a multiplicação 220 vezes 220 e dividindo por 5.500, você obtém exatamente este valor, 8,8, tá? Você pode fazer a conta usando a calculadora, não tem problema nenhum, tá? Professor, aí nas nossas provas pode usar a calculadora? Pode, tem problema não. Eu quero que vocês entendam essa questão do que é potência, o que é diferença de potencial, o que é resistência, como você manipula a equação. A parte de multiplicar e dividir, se você fizer na caneta, tudo bem, mas eu quero que você compreenda essa parte da física, tá? Então, 220 vezes 220 divide por 5.500 resulta em 8,8 ohm. E isso responde a letra A. Ele pediu qual é a resistência, tá bom? Na nossa letra B, ele quer saber o seguinte, ele deu em 1 segundo a energia, tá? 5.500 joules. Isso aqui é a potência do chuveiro, a potência é a energia. E ele diz que em cada segundo passa 55 gramas. Então há uma energia de 5.500 joules sendo aplicada em 55 gramas de água. Lá no segundo ano, vocês estudaram a questão da energia térmica, né? O calor, ele é calculado como a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, se eu tenho uma energia, que nesse caso aqui é 5.500 joules, é igual a massa de água, nesse caso, 55 gramas. O calor específico é 4 joules por grama por grau Celsius. E aqui a temperatura final, que é a que vai atingir, menos a inicial que foi dada lá, 15 gramas. Então, resolvendo esta equação, você vai obter justamente que esse θ, que é a temperatura final, é 40 graus. Se você não conseguiu acompanhar, você pode simplesmente fazer o seguinte. Você vai multiplicar 55, tá? Você vai multiplicar 55 vezes 4, isso aqui vai dar 220. E aí você vai ter que multiplicar esse 220 com o θ. Então, 220 vezes o θ menos 220 vezes o 15. Tá? Se você quiser fazer separado para achar mais simples, você pode fazer também. Por exemplo, eu vou botar aqui 55 vezes 4 vezes θ. Tá? Outra opção de fazer. Isso aqui menos 4 vezes 15, que dá 60. Tá? E aí você multiplicando isso aqui vai dar da mesma forma. Então você pode fazer a continha da forma que você achar melhor e isolar esse θzinho depois, o resultado final vai te dar 40 graus Celsius. A letra C, ele quer saber qual é a massa que você vai ter se você diminuir a passagem de água, de modo que a temperatura final fique em 55 graus. E aí você vai aplicar da mesma maneira, só que nesse caso você já tem a temperatura final, tá? A variação de temperatura, no caso de 55 graus, ou seja, a energia é 5.500, tá? Então a gente quer saber quem é a massa. A variação de temperatura 55 graus, então a equação é a mesma. Então a energia 5.500, a massa agora é o que ele quer saber, o calor específico é 4 e a variação 55 graus. Então multiplica 4 vezes 55 dá 220, passa para o outro lado dividindo. Ó. É só botar 5.500 dividido por 220.
essa divisão resulta que o M é igual a 25 gramas. Tá? E assim nós respondemos as nossas três letras, A, B e C. Tá? Então a letra A resultou numa resistência de 8,8 ohms. A letra B numa temperatura final de 40 graus. E a letra C resultou em uma massa de 25 gramas. Agora nós vamos resolver a questão número 45. Então a questão número 45, ela fala o seguinte: a resistência elétrica de uma barra de alumínio que mede 1 metro por 2 centímetros de largura por 7 de altura, né? Ele quer que você considere que a corrente elétrica que passa ao longo do comprimento da barra e a resistividade do alumínio tem este valor, ou seja, 2,8 vezes 10 elevado a menos 8 ohm por metro. Então ele quer que a gente calcule a resistência elétrica. No caso, a resistência de um material depende, pessoal, do material, depende do tamanho e da grossura desse material. Então nós vamos ter que usar aqui algumas informações. Então a grossura do material nesse caso, como vamos falar, é o que? Como ele é quadrado, né, o retangular, é um lado vezes o outro. 2 vezes 7 centímetros vai resultar numa área de 14 centímetros quadrados. Se você converter isso para metro, você vai ter 1,4 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então esta é a área de seção transversal da barra de alumínio, ou a grossura da barra de alumínio, como você prefira chamar, tá? Aqui na física nós vamos chamar de área de seção transversal. O comprimento é mantido, tá? Nós vamos chamar de L e é 1 metro. Então a equação de resistência nesse caso ela é essa daqui, ó. É o ρ, essa letrazinha grega que parece um P. Isso aqui é esse valor aqui da resistividade do material, tá? Então no caso é o alumínio, então o ρ do alumínio tem esse valor. Se for ferro, tem outro valor. Se for platina, tem outro valor. Se for cobre, tem outro valor. Se for ouro, tem outro valor. Então cada material ele tem uma resistividade diferente. O Lzinho aqui, ó, é o que? É o comprimento, é 1 metro. E esse A é a área de seção transversal que nós já calculamos aqui em cima. Então, substituindo os valores, o ρ é 2,8 vezes 10 a menos 8. O L é 1. Isso não altera o resultado, melhor ainda. E embaixo a área de seção transversal é 1,4 vezes 10 a menos 3. Ora, se você dividir bem aqui, pessoal, 2,8 por 1,4 dá exatamente 2. 8 menos 3 fica 5. Como é negativo, continua negativo. Então a resistência aqui é 2 vezes 10 a menos 5 ômega, ou ohm. Está resolvido a questão número 45. E aqui nós encerramos as nossas correções.